Oi, meu nome é Daphne Souza. Eu sou Josimar. E esse é o Figurinando Vídeo 4. Hoje é o nosso quarto e último vídeo da série Figurinando. Nós começamos essa série de trás para frente. Primeiro, nós introduzimos todas as funções e valores e tipos de figurino que podem ser utilizados dentro do audiovisual. Para quê? Para podermos chegar nesse ponto que estamos agora, para falar sobre composição. Para você, espectador, poder entender aquela composição, a gente precisava inserir para você tudo que a gente falou antes, como que ele é utilizado, para agora, quando você for assistir o filme, poder entender exatamente o que foi feito para aquela composição ser o que ela é. Como já falamos antes, um filme ou uma série, ele tem um tempo muito limitado para poder contar histórias. 2, 3 horas, isso daí não é nada, no máximo. Então, é muito importante que tudo que possa ser usado, que está disponível, seja muito bem pensado, para que ele seja muito bem amarrado para criar esse elo entre o espectador e a trama e aquele universo. Nós falamos que os figurinos ajudam a estabelecer tempo, idade, classe social, história, etc. Nós também falamos que o figurino ele é muito importante para ajudar a construir novos universos. E também falamos a importância do figurino para a construção de personalidade daquele personagem. E tudo isso pode ser visto junto de uma vez só, mesclado na composição. Hoje nós vamos falar de algo que nós vemos em todos os filmes e que eu acredito ser a parte mais perceptiva de todas. Você não precisa ser um técnico para saber o que está acontecendo ali, que é a estética. No audiovisual, a gente frequentemente trabalha com a ideia do quadro, o frame em inglês. O quadro é tudo que está na tela. Ao longo do tempo, o quadro foi sofrendo alterações. No começo ele era quase quadrado, mas com a invenção da TV, ele foi ficando gradativamente mais ou menos retangular. Hoje em dia, a gente já vê a TV quase tão retangular quanto o cinema. O filme ou a série de TV que você assiste no cinema ou no seu serviço de streaming favorito nada mais é do que uma sequência desses frames. Eles aparecem um atrás do outro e trazem pra gente essa ideia de movimento. Então é muito importante que você entenda que cada um desses elementos colocados no quadro não está ali por acaso. Tudo foi pensado. E o figurino muitas vezes trabalha compondo esses quadros como uma pintura, com um propósito mais estético, onde ele manda uma mensagem compondo esses quadros. O figurino, muitas vezes, ele trabalha fazendo uma composição do cenário ou destoando completamente dele, se destacando. Ele faz com que o olhar do espectador percorra tudo que está acontecendo ali e faz também com que o espectador se impacte com o que ele está vendo. Isolados e Pai em Dobro, ambos filmados em Petrópolis, vemos o figurino sendo utilizado como elemento de composição para mergulhar os personagens nos ambientes em que estão. No primeiro, as roupas e tecidos que cobrem a personagem vivida pela Maísa mostram como ela está integrada àquele ambiente. Já no segundo, o efeito é negativo, já que até mesmo o padrão do casaco do personagem vivido por Bruno Gagliasso sinaliza o poder que aquele ambiente tem para engoli-lo, uma percepção fundamental para a reviravolta final da trama. Muitos fashion filmes, e por exemplo, Maria Antonieta de Sofia Coppola é um bom exemplo deles, eles usam o figurino como composição de quadro. É curioso porque nesse filme nós podemos ver o figurino sendo usado particularmente pela composição de pelo menos duas maneiras diferentes. Uma delas é meramente para compor a paleta de cores do quadro, e a gente vê que no geral o Maria Antonieta tem uma preferência pelos tons pastéis. A outra é ver como o figurino, usando cores fortes, que destoem dessa paleta mais pastel, consegue chamar a atenção para pontos específicos da tela em determinados momentos. O figurino também ele tem um papel importante para trazer o pertencimento. Ele segura a mão do espectador e o traz para dentro da trama. Traz ele para um lugar que ele conhece, para ele fazer parte daquela película. O figurinista, quando ele trabalha isso, muitas vezes, isso é bem visto, é bem comum, muitas vezes ele pega aquele personagem
personagem normalmente é um personagem conhecido e ele insere naquele personagem conhecido ou uma peça de roupa ou algo que o fã que realmente conhece aquela história, realmente conhece aquela trama, vai reconhecer de primeira. Isso acontece muito com personagens de livros famosos, de HQs, ou até de séries de TV que são conhecidas e que citam muito especificamente algo daquele personagem que é muito gritante, né? Que é muito forte. E o fã que tá ali, quando ele percebe aquilo, ele naquele momento ele ancora o pertencimento dele, ele ancora dentro daquele filme. Então isso é muito legal e muito importante. E o figurino, ele consegue trabalhar isso. Para usar como exemplo uma obra que nós já usamos aqui em outro vídeo, dá para citar o episódio 6 de WandaVision, quando a gente vê a Wanda vestida com uma fantasia no Halloween, e essa fantasia é, na verdade, o uniforme que a personagem Wanda usa nos quadrinhos. Um outro exemplo disso que as pessoas chamam na internet de Easter egg é a personagem Gazelle, em Zootopia. Essa é uma personagem que é inspirada na Shakira e dublada por ela. Então, o figurino da Gazelle é inspirado, quase uma cópia, de um figurino da Shakira, que a gente está mostrando aqui na tela. Por exemplo, no filme Esquadrão Suicida, quando a Arlequina dança com o Coringa, numa cena em que ela tá enlouquecendo e ela dança vestida de fato de Arlequina com aquela roupa vermelha e preta e ele de smoke, aquilo é uma cena tirada da HQ exatamente como tá na HQ. É a mesma roupa, é a mesma cena, é o mesmo movimento que tá ali. E quem é fã logo percebe isso, logo sabe. E não só nesse filme, como em tantos outros isso acontece. Se a gente pegar o Benzinho, e mais à frente a gente vai mostrar esse exemplo, quando o filho da personagem principal tá na banda, ele tá usando o traje escocês de uma banda muito famosa de Petrópolis. E para quem é de Petrópolis, isso traz um pertencimento enorme, porque a gente reconhece aquilo na hora, porque a gente cresce com aquilo, cresce vendo aquilo. E isso é muito legal que o figurino faz e é muito perceptível pelo espectador. Ou, por exemplo, Santos Dumont usando seu terno, que é muito específico, com aquele chapéu de aba caída. Ou quando ele tá na frente da Encantada usando esse traje dele. Tudo isso traz o ancoramento do espectador para a cena. Acontece instantaneamente uma ligação entre o espectador com o que ele está vendo. Isso também acontece com lugares, mas aí a gente já não está mais falando de figurino. É interessante notar que essa função engloba todas as outras funções que a gente já viu anteriormente. A composição só acontece quando todos os elementos visuais estão trabalhando em conjunto. Além do pertencimento, a gente também tem a disrupção. E a função da disrupção é basicamente de isolar ou de destacar um personagem dentro daquele contexto, dentro daquele quadro. E quando a gente faz isso, você inevitavelmente acaba trazendo uma sensação de desconforto para o espectador. A gente tira o espectador da zona de conforto dele por algum motivo específico. Ou ele também desloca o personagem. Porque nem sempre, como você mesmo estava conversando comigo antes da gente estar gravando o vídeo, a gente entrou nessa discussão da disrupção. A disrupção é usada para deslocar o personagem. Também. Por que eu escrevi isso? Quando você vê o David Bowie numa série ou com aquelas roupas dele, que são extremamente diferentes das roupas de qualquer um lá, e isso não está alterando o arco do personagem, não está alterando nada dele, não está fazendo ele crescer nem diminuir, aquilo é realmente o que ele é, mas ainda assim é disruptivo, você sente essa disrupção. Quando você está vendo um filme sobre travestis, sobre drag queens, aquilo é disruptivo. Eu concordo com você, Daphne, só que aqui a gente está dizendo que a disrupção só tira o espectador. Não só tira o espectador, mas Sim, aqui eu foquei talvez no espectador. Aqui, entende? Não, aqui também é muito utilizada. E seu papel é tirar o espectador do seu... E pode falar, um dos seus papéis é tirar o espectador do seu lugar de conforto ou deslocar o personagem. A gente pode falar que desloca o personagem e tira o espectador do Ótimo. E como você mesmo disse, a disrupção pode tanto deslocar o personagem dentro da trama, como trazer esse desconforto para quem está assistindo.
Uma coisa leva a outra. Por isso, nós deixamos essa parte da composição para o final. Para a gente poder admirar o filme, entendendo exatamente o que está acontecendo ali naquela cena. Um jeito bem simples de ilustrar essa ideia de disrupção e pertencimento é analisando brevemente um trecho de um episódio da série The Crown, da Netflix. Aqui nesse plano a gente vê a primeira-ministra, Margaret Thatcher, e o marido dela chegando arrumados para jantar com a família real. E aí no contraplano a gente vê como é que a família real está vestindo. Olha o padrão de cor, olha os tons, como eles são tons mais monótonos e o tom dela é um tom mais vivo, que é completamente diferente. E isso serve para ilustrar como ela está descolada daquela realidade, como ela está desconfortável naquela situação. Um recurso parecido na mesma série a gente vê com a personagem da princesa Diana, o modo como ela usa cores suaves, padrões infantilizados e como isso contrasta com as roupas das outras pessoas da família real. Aquelas imagens, elas estão conversando com você. Elas vão muito além do diálogo. Em A Favorita, de Yorgos Lanthimos, a gente vê figurinos sóbrios e funcionais e, na grande maioria do tempo, monocromáticos. E esses figurinos são usados pelas mulheres. Em contrapartida, os figurinos dos homens são sempre figuras exageradas, exageradamente coloridas e maquiadas. Isso é importante para mostrar como as mulheres são funcionais naquele universo e os homens são puramente adereços. No filme Cruella, a gente tem ali a impressão e a disrupção. A gente vê a impressão quando tem uma das cenas dela com um vestido enorme vermelho que ela faz a composição estética do quadro inteiro. Você não consegue ver aquela cena sem ver aquele vestido. E é como se fosse uma pintura mesmo. Se você desse pause, você conseguiria ver aquela cena, aquele frame como uma pintura. A impressão vem bastante também da Cruella, com uma maquiagem escrita The Future em seu rosto, e também um pouco da disrupção aí, porque é quando ela abre o desfile dela, quando ela está mostrando a primeira coleção dela. E a gente também vê a Cruella que a gente conhece com o cabelo bicolor aparecendo com o seu casaco de dálmatas, que há aí então o reconhecimento da imagem do desenho com a imagem do filme. E isso traz um pertencimento enorme também para o espectador que está assistindo. Você, a partir do que a gente já falou, que a gente mostrou nos outros vídeos, vai conseguir agora assistir um filme indo muito além do que está sendo dito. Prestando atenção para além do que simplesmente a história está contando. E conseguindo também perceber as mensagens escondidas, os insights psicológicos, porque o figurino ele também trabalha muito com isso. Então, é preciso a gente conseguir decupar as composições com todas aquelas funções que nós falamos para você e várias outras. Quem agora estiver realmente interessado vai poder pesquisar e já tem um fio condutor para essa pesquisa. E eu tenho certeza que você que assistiu os nossos 4 vídeos, quando sentar para assistir o filme, assisti-lo não vai ser mais a mesma coisa. Então, a partir de agora, a gente sugere que você faça exercício, comece a prestar um pouco mais atenção na história que os figurinos estão te contando dentro do próximo filme ou série que você assistir, tá bom? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de assistir os outros vídeos que a gente vai deixar aqui embaixo para você. Se você gosta desse conteúdo, segue a gente nas nossas redes sociais. Mais uma vez, eu sou figurinista. No meu canal vocês vão conseguir assistir conteúdos parecidos com esse, falando de cinema, teatro, televisão, entre outros, e também ver um pouquinho do meu trabalho profissional. Eu tenho um blog em que a gente fala sobre séries e filmes, e lá você vai encontrar comentários sobre as coisas que a gente viu e gostou ou não. Não deixe de acompanhar. É isso, obrigada, gente! Tchau!